Este é um culto de gratidão a Deus pelo 60º aniversário da Ana Beatriz. E a mensagem desta noite vai estar baseada no Salmo 103. Eu vou ler o texto. Eu pedi aos irmãos para sentar, mas podem permanecer assentados. Eu só peço que os irmãos acompanhem a leitura, e isso para a perfeita compreensão do todo, que vai ajudar na compreensão também de cada parte. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. É esse o salmo que queremos examinar. Nós estamos aqui por uma razão bem simples, para expressar a Deus a nossa gratidão pelos 60 anos de vida da Ana Beatriz. Este salmo retrata as razões pelas quais devemos dar graças e bendizer o Senhor, especialmente numa ocasião como esta, quando somos chamados a fazer uma retrospectiva da nossa vida e experiências com o Senhor nosso Deus. O salmo faz um convite, o salmista faz um convite a si mesmo para bendizer o Senhor, ao dizer: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A palavra alma parece indicar aqui que ela foi usada no sentido em que nós entendemos no Novo Testamento, à luz do ensino do apóstolo Paulo, que o homem é um ser espiritual, por isso que Deus também é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E
Na velha aliança, a palavra alma é usada muitas vezes para expressar o que nós, no Novo Testamento, nas escrituras do apóstolo Paulo, ele chama de espírito, porque ele mostra, ele entende, eu creio no que ele crê e no que ele ensina, é que nós somos, na nossa essência, um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Os dois últimos vão ficar aqui, mas o espírito é a nossa essência, é aquilo que é eterno. E quando Deus soprou sobre o barro, e soprar ali é quando ele, pelo seu espírito, criou o homem, e a figura é de alguém que sopra sobre algo que está até então inanimado, então o homem viveu. E a Bíblia diz que quando o espírito do homem sai, ele morre, né? Então, a palavra alma aqui fala do mais íntimo do ser humano, aquilo que realmente representa o que ele é na sua essência. E em alguns casos o Novo Testamento chega a usar a palavra coração, embora haja quem interprete de forma diferente. Mas o salmista diz: bendiga minha alma o Senhor, e depois ele diz: e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Isso nos faz lembrar o ensino de Deuteronômio 6:5, onde nós aprendemos as seguintes palavras para serem postas em prática. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E Jesus respaldou esse ensino que nós encontramos nas Escrituras do Velho Testamento, quando foi perguntado qual seria o principal dos mandamentos, Jesus respondeu: o principal é escute, ó Israel. É o que vem antes do verso 5 de Deuteronômio. Jesus respondeu: o principal é escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O que significa que eu e você devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo aquilo que somos e temos da parte de Deus. Mas o salmista continua a convidar-se a si mesmo para bendizer o Senhor, dizendo: bendiga minha alma, ó bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. E o salmista enumerou as bênçãos das quais ele não queria e não devia esquecer-se recebidas de Deus ao longo da sua vida, pelas quais ele convidava-se a si mesmo, a sua alma e todo o ser, e tudo que ele diz aqui no verso 1, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, ele ele enumerou essas bênçãos que eu e você recebemos e que queremos recordar agora. Eu creio que a Ana Bia vai recordar-se dessas bênçãos na sua vida. Eu, ao preparar a mensagem, recordei de todas elas na minha, e eu creio que você vai se identificar também com o salmista. Vale dizer que o salmo é de Davi. E eu admiro muito Davi por causa da maneira como ele viveu em relação a Deus e
como ele tinha liberdade para abrir o seu coração para Deus e expressar aquilo que ele sentia. Fosse o que fosse, ele era bem autêntico, bem transparente. E isso nós encontramos aqui, né? E ele chama a atenção da sua alma, para que ela faça o que ele nos recomenda no início deste salmo: bendizer o Senhor. E o texto que nós acabamos de ler é: bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Então vamos ver as bênçãos que ele enumera aqui. A primeira é: ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Eu não sei de você, mas eu sei de mim, posso dizer da Ana Bia, porque uma das coisas que no nosso segundo dia que nós nos conhecemos, nós tivemos uma reunião. Eu vou falar porque ela já falou aqui, né? Nós fomos para uma pracinha lá em Belo Horizonte e sentamos num banco da praça e ela falou: olha, eu quero que você saiba como era a minha vida até eu conhecer a Jesus. E ela me contou todo o seu passado. E eu me animei e contei o meu também, né? E foi o dia dos podres, né? É podres mesmo, né? Porque todos nós temos um passado, né? Antes e depois de Cristo. A nossa vida é aquilo que nós fomos antes e aquilo que somos depois. Não significa que hoje nós não pequemos, mas antes estávamos perdidos, hoje fomos achados, estávamos no pecado, hoje somos redimidos, e isso faz toda a diferença. Eu não sei de você, mas eu sei da importância que o perdão tem para a minha vida e para a vida dela. Porque nós sabemos de onde viemos, sabemos o que vivemos antes. Então, perdão para nós é algo realmente de um valor inexprimível. E eu já disse aqui, volto a dizer outras vezes, só quem foi perdoado, como eu fui, ela foi, é que sabe o valor de uma palavra muito especial na nova aliança. Ela chama graça. Graça é um favor que eu e você recebemos sem merecer. Então, Davi, no contexto da velha aliança, sabia o valor disso. E a primeira coisa que ele diz é: ele quem perdoa todas as suas iniquidades. O texto de Tito 3, eu estava revendo a mensagem hoje e eu senti o desejo de trazer para vocês. Tito 3, versículos 3 a 7. O apóstolo Paulo diz assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, em inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança
da vida eterna. Então, a primeira bênção é essa, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. É algo que eu e você precisamos nos lembrar continuamente. Eu não me esqueço de agradecer a Deus todos os dias por isso. A segunda, é Ele quem cura todas as suas enfermidades. Alguém pode dizer, mas por que vocês procuram médicos? Sim, nós pedimos o Senhor para curar, mas eu creio que Deus também usa os médicos, usa os meios, usa os recursos, e nós não devemos negligenciá-los, porque alguém já disse que reclamou que Deus não te... Bom, a Ana Bia que conta essa história de alguém que estava num lugar, precisava ser salvo, e alguém mandou um barco, a pessoa não quis, né? Foi o barco, o que veio depois? Eu sei que Deus enviou várias soluções, mas ele não recebeu nenhuma delas. Ele queria algo especial que não veio. Então, ele reclamou com Deus, que Deus não veio em seu socorro. Ele disse, olha, eu mandei o barco, eu mandei isso, eu mandei aquilo outro, você não usou. Então, nós temos que estar atentos, porque Deus coloca à nossa disposição muitos recursos que nós devemos usar. Ele pode nos curar por meio dos médicos, pode nos curar por meio de remédios e pode nos curar sobrenaturalmente. Nós pedimos primeiro que Ele nos cure diretamente, mas não devemos excluir o fato de que Ele pode fazer também por outros meios. E normalmente Deus faz aquilo que os homens não podem fazer. Mas aquilo que é possível, Ele deixa para que nós façamos ou outros façam por nós quando isso é possível. É Ele quem cura todas as suas enfermidades, é Ele mesmo. Ele faz isso direta e indiretamente, usando os meios e os recursos que Ele coloca à nossa disposição. Terceira bênção, é Ele quem redime da cova a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Eu creio que todos nós já passamos por inúmeros perigos. Isso foi cantado há pouco agora, por essa canção tão especial. Todos nós já vivemos momentos de angústia, de aflição, de medo, e nos deparamos muitas vezes com situações de morte. E o texto diz, é Ele quem da cova redime. Você esteve perto de descer a cova, e Ele livrou você. Eu sei que o texto pode ser aplicado, quem da cova redime a sua vida. Fala de um morto que depois sobe, né? E vai para o céu, como foi cantado aqui. Mas o fato é que ele diz, quem da cova redime a sua vida. Isso fala de uma experiência pessoal que ele viveu. Estou me referindo a Davi. E coroa você de graça e de misericórdia. Deus foi misericordioso e concedeu a você graça, e você saiu dessa situação. A quarta bênção, é Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Eu sempre contei uma história quando pregava sobre esse texto, quando preguei sobre esse texto, porque o texto diz, é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Eu sempre disse que a águia, quando está no finalzinho lá do que o bico já não consegue mais pegar a caça, e as suas garras crescem de tal modo que não consegue pegar a caça, né? Mas é interessante que hoje nós temos alguns dispositivos que nos trazem todo tipo de informação. E eu
queria me lembrar dessa ilustração com detalhes e pormenores, e eu busquei essa informação na internet e tudo foi dito que isso não existe, que a águia não faz nada disso e que não é nada disso. Então ficou dito em outras ocasiões pelo não dito. Mas a versão, a tradução do rei Tiago, assim chamada, ou conhecida como King James, diz assim neste verso: ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Ou seja, como uma águia no seu vigor. É Ele quem enche bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Você tem a vitalidade da águia em toda a sua exuberância e vigor. Então, Ele é poderoso para renovar a nossa existência, para renovar a nossa vida e nos dar vigor. Ele fez isso em várias ocasiões, isso é descrito na Bíblia. É fantástico o fato de que Josué e Caleb tinham 80 anos quando conquistaram a terra prometida, e o texto diz que eles tinham vigor como se tivessem a metade desses anos, não com essas palavras que eu estou dizendo, mas realmente é algo impressionante. É impressionante a vitalidade que muitos servos de Deus tiveram no passado, quando não era de se esperar, né? Pela idade que eles tiveram. E o texto diz: é Ele quem enche de bens a sua vida. Eu entendo que esses bens aqui não são necessariamente bens materiais, porque o texto diz: de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Então, é uma bênção que nós devemos agradecer a Deus o fato de viver até hoje, né? E a quinta bênção: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu creio, entendo que ele está se referindo ao que aconteceu com o povo de Israel, que foi escravo no Egito. E Deus ouviu o clamor do povo que estava vivendo oprimido. Por isso que ele diz: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés através da sua palavra, mostrando o que o povo devia fazer. E a Moisés os seus feitos, caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, através de milagres, maravilhas e prodígios que o povo viu acontecer no deserto. Mas eu creio que Davi também tinha experiência do que é ser oprimido. Ele foi oprimido através da perseguição renhida, constante de Saul, até que Saul morreu. Até então ele foi, durante vários anos, mesmo sendo ungido rei, o rei Saul, enquanto viveu, perseguiu Davi, porque tinha inveja, tinha ciúmes de Davi, e via-o como alguém que fatalmente viria ocupar o seu lugar, que ele não queria perder de forma alguma. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. A sexta bênção: o Senhor é compassivo e bondoso. Eu creio que todos nós que temos posto a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, temos a experiência da sua compaixão
e da sua bondade para conosco. A sétima diz algo semelhante, mas diz que o Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade. Tardio em irar-se. Ele é longânimo, ele tem um pavio longo. A ira dele para se manifestar é quando a coisa chega num ponto em que ele não pode mais suportar, porque ele já aguentou tudo que podia aguentar. E não é no sentido de um Deus que só pode aguentar até um certo ponto. É porque quando ele acha, olha, agora eu vou interferir. E aí ele vai manifestar a sua ira. Mas o Novo Testamento nos mostra que Deus dá corda, é a minha linguagem, tá? Dá corda para a pessoa, para que ela tenha oportunidade para se arrepender. Não significa que Deus está concordando com o que a pessoa está fazendo, mas está dando tempo e oportunidade para a pessoa cair na real, reconhecer o seu pecado e deixar o seu pecado. Então ele é longânimo, ele tem paciência e espera para que nós tenhamos oportunidade de nos reconciliar com ele, porque esse é o propósito dele para nós. Por isso que o texto diz que ele é rico em bondade. No verso anterior nós vimos que ele é bondoso. Aqui é enfatizado rico em bondade, ao segurar a sua ira e só liberá-la quando ele acha que já chegou o ponto de não deixar passar mais. É hora dele interferir e dar um basta na situação. A oitava bênção recebida do Senhor, por ele enumerada, o Senhor não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Quando o Senhor repreende, essa repreensão sempre dói. A Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. É isso mesmo? Por aí. Bom, então, quando Deus repreende, toda repreensão não parece ser, nunca é agradável, né? Você está indo na direção reta, de repente você sai do caminho, ele repreende e ele age de tal maneira que nos constrange profundamente, dói, machuca, mas é a única maneira que nós temos de parar de fazer o que vínhamos fazendo errado. Nós saímos do caminho, nós saímos da trajetória que ele tinha para nós. Então ele vem, ele repreende, e o texto diz que a repreensão dele não é perpétua, não é algo permanente, e nem conserva para sempre a sua ira. Nós temos descrição da experiência do povo de Israel no tempo dos juízes, e lá o povo se distanciava do Senhor, se voltava para a idolatria, e Deus permitia que os inimigos viessem e assolassem a terra de Israel. E isso vez após vez. E houve uma ocasião em que Deus disse, olha, agora vocês se virem, porque eu não vou mais socorrer vocês não. Porque o povo depois clamava a Deus, Deus vinha, levantava um juiz que libertava o povo do jugo do inimigo que vinha assolando a nação. E ele disse, olha, e agora vocês estão entregues a si mesmo. Mas o povo começou a sofrer os embates dos seus inimigos.
E aí o povo se humilhou, o povo se arrependeu e o povo chegou a um ponto de se humilhar de tal maneira que a Bíblia diz que Deus não conseguiu reter mais a sua misericórdia. Então, o Senhor não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele age quando é necessário, mas quando nós nos humilhamos, quando nós pensamos na história do rei Manassés, que foi o cara mais terrível que se possa imaginar, praticou coisas terríveis, hediondas, e finalmente ele se converteu. Sempre quando eu leio essa história, eu fico pensando, puxa vida, como é que depois do cara fazer tudo que esse rei fez, o Senhor ainda perdoou esse homem, né? E o Senhor fez isso. E é impressionante as misericórdias do Senhor. Acabe foi o pior rei de Israel. Manassés foi do reino do sul. Acabe foi um rei terrível em termos de iniquidade por causa da mulher com quem ele casou, Jezabel. Mas teve um momento em que ele se humilhou bastante e Deus então não fez o que queria fazer ou o que dizia que ia fazer, porque ele se humilhou. É quando Deus muda, quando eu falei aqui hoje de manhã cedo, não porque ele muda, mas porque o homem muda, o homem se humilha, o homem se rende, o homem se entrega totalmente nas mãos de Deus, e Deus então muda a história daquele homem, não é? Bom, a nona bênção: ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, se Deus fosse nos tratar como eu e você merecemos, nós estaríamos logo, logo torrando no quinto do inferno, com fogo inextinguível, né? Mas ele não trata a gente segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. É impressionante. Desde que nós nos disponhamos a mudar, né? E nós temos aqui várias razões para Deus agir assim. A primeira razão: pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O temor do Senhor nem sempre é aprendido de maneira branda. Nós levamos muitas pauladas na cabeça. Eu já levei não sei quantas. E através disso, Deus nos quebranta. E o texto diz: pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E depois que você enfrenta determinadas situações resultantes do seu pecado, você então vai temer a Deus. Você vai saber que você não pode brincar com o que Deus fala, que é sério. O pecado sempre é uma coisa muito séria, e nós não podemos baratear a palavra de Deus, nem a graça de Deus. Não é porque Ele é bondoso, misericordioso, que nós vamos então... Não. Mas quando nós apanhamos, quando nós sofremos as consequências do nosso pecado, nós aprendemos a temer a Deus. Então, quando Ele falar, eu tenho que considerar. E
O temor do Senhor consiste em odiar o mal. E lá em Provérbios 13, 8, texto que nós conhecemos, eu creio, bastante. Olha, eu não estou entendendo muito não. Minha intenção não era essa não, viu, Ana Bia? Mas a mensagem está caminhando para isso aí. E vamos lá, Provérbios 13, 13, 8 ou 8, 13? Eu acho que é 8, 13. Não, é 8, 13. Provérbios 8, 13, deve ser isso mesmo. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. E temer a Deus é odiar essas coisas, ou seja, é odiar o mal. Romanos capítulo 12, versículo 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Então, é isso que quem teme a Deus faz. E muitas vezes, como eu já disse inicialmente, nós temos que sofrer determinadas coisas para que nós aprendamos. A criança, você diz para ela, não põe a mão no fogo. Ele olha assim, vê se tem alguém olhando, ele vai lá e põe o dedão. Agora ele sabe que queima. É uma dor, se for uma queimadura significativa, ele vai lembrar dela para o resto da vida. E da próxima vez que o Senhor falar, ele vai considerar. O Senhor não nos... Primeira razão, porque quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, quando nós tememos a Deus, depois de nos humilharmos, tememos a Deus e reformulamos a nossa maneira de viver, então a misericórdia dele vem sobre nós. Segunda razão, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Isso é uma das coisas que nós precisamos aprender e entender, é que Deus perdoa todas as nossas iniquidades. E Ele não se lembra delas. Lá em Provérbios, não, em Hebreus. Hebreus, deixe-me ver se eu acho onde está, não Hebreus, mas acho que é capítulo 10. Deixe-me ver se é por aqui mesmo. Achei na pinta. 10, 17. E acrescenta, dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ele não joga isso na cara da gente, não. É muito comum, já vi vários casos de pessoas que, por exemplo, quando um cônjuge trai o outro, e depois ele, se fosse o meu caso, eu não conseguiria segurar isso de jeito nenhum. Eu não quero nem trair, nem ter que fazer isso, mas eu creio que eu não conseguiria ficar sem falar. Mas então a pessoa não consegue ficar sem falar. Vai lá, pede perdão para o cônjuge, mas nem sempre o cônjuge perdoa. E vira e mexe o cônjuge, tá, pumba! Na hora da raiva, né, vem sempre, mas você... Isso não acontece com Deus. Quando você pede perdão a Deus, receba esse perdão.
Aceite esse perdão, porque Deus perdoa e esquece. Ele não vai lançar em rosto esse seu pecado, nunca. Eu não estou dizendo que você deva pecar, mas se você pecou e se arrependeu, não se culpe, não continue a culpar-se a si mesmo. Perdoe-se a si mesmo, porque só tem uma pessoa interessada em manter você com culpa. É o acusador. E esse acusador é um dos nomes do diabo. Né? É a terceira razão. Então Deus afasta de nós as nossas transgressões, como o Ocidente está distante do Oriente. Terceira razão, pois como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus é pai, não para você continuar no pecado, mas Ele se compadece dos que o temem. Pai, bom, eu sei de mim, os filhos aprontam, e não vai aqui nenhum estímulo para você que é filho aprontar não, viu? Mas o pai sempre perdoou, a mãe então se desmancha que nem manteiga, né? Mas o pai perdoa, a menos que ele não tema a Deus e não tenha o Senhor, então, e dependendo de cada caso é cada caso, eu não quero entrar em detalhes, mas Deus perdoa. E se você teve um pai que não perdoou, você saiba que o Pai do céu perdoa. Quarta razão, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe do que eu e você somos feitos. Nós somos feitos do pó. É por isso que a carne jamais pode agradar a Deus. Por isso que Deus nos deu, além do novo espírito, novo coração, nos deu também do seu espírito, para que possamos viver por meio dele. A quinta razão, pois quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Isso fala da fragilidade da minha vida, da vida de cada um de nós. Você está bem e de repente foi. Eu estou bem e de repente não estou aqui mais. E isso pode acontecer de uma hora para outra. E ninguém sabe quando vai acontecer. Mas veja o que diz a outra razão logo a seguir. Se o homem é frágil assim, como a erva do campo, que hoje existe amanhã. O texto diz, pois quanto o ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Agora a sexta razão, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, sobre os netos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Jesus disse, se alguém, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, fala da nossa fragilidade, mas fala também da ação de Deus em nós, quando nós nos dispomos a guardar a sua palavra. Não significa perfeição, mas significa que eu quero, que eu escolho e dependo dele para viver a palavra dele.
Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A 10ª, agora voltamos às bênçãos, é a última. A 10ª bênção. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nós vivemos num mundo de insegurança. Eu não sei de você, mas nós não sentimos segurança em nada neste mundo. Em nada mesmo. Nada é seguro. Nada é confiável. Mas há uma pessoa em quem podemos pôr a nossa esperança e confiança. O texto diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, nada escapa ao seu controle. Eu sou desafiado todo dia a não olhar para as circunstâncias, não olhar para as notícias dos jornais, elas não são boas. Você liga a televisão para ver um noticiário, às vezes é melhor não ver. Porque as coisas, eu sei que a gente precisa estar atualizado, mas se eu me deixar levar pelo que eu ouço, eu fico deprimido. Porque as notícias nunca são boas, elas nunca são destacadas as notícias boas. Ninguém quer transmiti-las, mas aquelas que são ruins, parece que as pessoas querem saber. E a imprensa trabalha com notícias ruins. Então nós temos que ter muito cuidado, é por isso que temos que ler a Bíblia, buscar na palavra de Deus a graça dele e lembrar que ele está no trono. E que ele tem a condução de todas as coisas, que ele não perdeu o controle. Jesus nos ensinou assim: Pai nosso, nós cantamos no início, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso devemos orar diariamente para que a vontade do Senhor desça, venha sobre a terra. Essa é a nossa segurança está no Senhor. O salmista, por tudo isso, o salmista convida os anjos a bendizerem o Senhor. Ele diz: bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Ele também convida os exércitos do Senhor a bendizerem o Senhor. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Quem são eles? A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz assim: louve o Senhor todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Então, nós podemos entender aqui como anjos mesmo, porque quando fala em exército celestial, está falando de anjos mesmo. Mas, ele diz no finalzinho, ministros seus, ministros na realidade são servos de Deus que fazem a sua vontade. O salmista convida também toda a criação a bendizer o Senhor. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Os últimos salmos que nós temos na Bíblia incentivam a natureza, conclama a natureza a louvar o Senhor. E de certa forma ele está continuamente louvando a Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, não é esse é o 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Não há linguagem, não há palavra e som nenhum lhe sai da boca.
No entanto, o que diz o resto, que eu já não lembro? Vamos lá. Salmo, eu estou terminando, viu, gente? Salmo 19. Não há linguagem nem palavra, verso 3, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Então, a criação de Deus traz glória para Deus. Finalmente, o salmista convida a sua própria alma outra vez para bendizer o Senhor. Ele encerra dizendo: bendiga minha alma o Senhor. Eu estava pensando que pode ser que N situações nos levem a não ter até nem vontade de fazer isso, mas ele está incentivando a si mesmo a fazer isso. Eu creio que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus e devemos sempre estar bendizendo a Deus por cada uma das bênçãos que Ele tem nos dado. Nós temos posto a nossa fé e esperança no Senhor e devemos convidar o mais profundo do nosso ser a levantar-se, a erguer-se em louvor, em gratidão, para bendizermos o Senhor. Razões nós as temos de sobra, não somente a Ana Beatriz, ao convidar-nos para, junto com ela, bendizer o Senhor, mas que possamos dizer também o que ele diz no verso 2, bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios.